você falou aí de fatores genéticos e ambientais. Vamos começar pelos ambientais? Vamos. Quais são os principais ambientais aí? Fala pra gente. Vamos começar com as polêmicas. Vamos começar com as polêmicas. Então, existe uma polêmica com relação à questão das telas, né? A gente já sabe, existe uma farta literatura científica aí mostrando que as telas lesam o cérebro das crianças. Telas, você quer dizer celulares? Hoje em dia, principalmente celular, porque antigamente uma criança não ia conseguir passar muitas horas na frente de uma televisão, porque a programação não era on demand, você não conseguia ficar escolhendo a programação livremente. Tinha um horário que passava um desenho animado e acabou. O resto do dia não ia ter nada que interessasse a criança, que prendesse a atenção dela. Hoje em dia, você tem os streamings, que a criança pode passar o dia inteiro na frente da TV escolhendo programação, e o celular permite que ela leve esses streamings para qualquer lugar, para o restaurante, para dentro da escola, e YouTube e tudo mais. Então o celular fez com que a presença da tela ficasse constante na vida da criança. Então a tela sempre houve, desde a década de 70, quando começou os televisores, já existia, mas não essa programação ininterrupta. E existe uma farta literatura científica mostrando que as telas lesam, e esse termo não é um termo que eu estou acentuando para gerar polêmica. Já tem estudos mostrando que até com tractografia, com ressonância com tensora de difusão, mostrando que existe alteração de substância branca, né, cerebral, alteração da mielina, dos tratos, em crianças expostas muitas horas a telas. Então, alteração de anisotropia fracionária. Então, a tela tem um potencial lesivo. Tem estudos que mostram alteração da linguagem, empobrecimento semântico, de vocabulário, piora da atenção. Você pode reparar, cada vez mais as pessoas estão conseguindo prestar atenção por tempos maiores. Estão com tempo atencional cada vez mais curto, inclusive adultos. Isso é engraçado. Às vezes eu pego para os mais jovens, eu vou mostrar um vídeo do YouTube, um vídeo interessante que interessa a eles de 10 minutos. Não consegue. Você não consegue. Ele não consegue. Ele começa, ele vai adiantando, tentando pegar as partes. Ele não prende a atenção dele por 10 minutos. E por que a rede social que mais cresce entre os jovens é o TikTok? Porque são vídeos ultra curtos, muito rápidos, de poucos segundos. Então, o tempo atencional tem piorado. Nas faculdades de tecnologia do Vale do Silício, existem disciplinas dentro da faculdade de tecnologia, de psicologia, de como deixar o indivíduo adito, dependente das telas. Então aquele mecanismo, por exemplo, de você baixar, assim, fazer esse movimento com o dedo e gerar uma bolinha ali em cima, é um mecanismo de deixar o indivíduo ansioso e preso e esperando pelo próximo conteúdo. Aquilo libera dopamina no cérebro. Então é feito para viciar. Tem um documentário que eu sempre recomendo, não sei se ainda está no Netflix, porque eu acho que eles vão tirar aquilo em breve, chamado O Dilema das Redes, que eles entrevistaram nesse documentário, inclusive, grandes executivos dessas empresas como Meta, o Google, e esses grandes executivos não permitem que filhos com menos de 16 anos tenham conta em redes sociais, nas redes sociais das empresas deles, porque eles sabem o mal que faz. E eles sabem que eles desenvolvem aquilo aí para deixar a pessoa dependente, viciada mesmo. Então, isso não são fatos, assim, causa problemas graves cerebrais. Linguagem, atenção, redução de QI. Essa é a primeira geração que tem um QI inferior ao dos pais. Né? Pelo efeito Flynn, os testes de QI tinham que ser repadronizados. Por isso que você tem várias versões do VISC, por exemplo, que é o teste de QI mais aplicado, porque as gerações subsequentes tinham QIs mais altos, e para você repadronizar a média, você tinha que fazer uma nova versão do teste. Essa é a primeira geração que eles observaram uma queda, né, do QI em relação ao dos pais. Então, isso é muito grave. A gente ainda está numa geração muito... Está muito no começo ainda para saber, para estudar a idade adulta dessa geração. Tem menos de 20 anos, né? Você pegar, foi início dos anos 2000. Não, o Instagram é mais novo. Mais novo ainda, exatamente. São as ultracurtas, né? Isso. São as ultracurtas. Exato, essa Orkut, 10 anos. Facebook, exato. Mas as ultracurtas, eu acho que tem menos de 10 anos. Menos de 10 anos, exatamente. E por esse motivo que nós, neurologistas, estamos alertando a sociedade, seja adultos, seja pais e crianças, a tomar cuidado com o uso excessivo
de celular, uso excessivo de iPad, né? Uso excessivo de computador e uso excessivo de televisão. Os nossos avós já falavam para não ficar o dia inteiro na televisão. E os nossos avós, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham razão. Claro. Criança que fica o dia inteiro na tela, na televisão, não desenvolve o físico, não faz exercício, ou seja, outros tipos de estímulo para o desenvolvimento cerebral, nós deixamos de ter. Exato. E, portanto, nós começamos a ter somente o desenvolvimento cerebral a partir de informações da tela, o que é muito ruim. Nós deixamos de desenvolver o nosso corpo. Exato. E os outros estímulos do corpo, propriocepção, coordenação, habilidade de escrever, habilidade de jogar uma bola, habilidade de acertar o alvo com uma flecha, por exemplo, as outras habilidades tão importantes para o ser humano, nós deixamos de desenvolver por causa das telas. Ou seja, não se joga mais futebol, se joga joguinho de futebol na tela. Exato. Não se joga mais vôlei, e sim, joguinho de vôlei na tela. Isso é extremamente prejudicial para as nossas crianças e jovens. Sem dúvida. Só um detalhe, né? Estados Unidos, a média de tela da criançada é 8 horas por dia. É muita coisa. É muito. No Brasil é ainda maior. E a recomendação é a seguinte, até 2 anos de idade seria exposição zero à tela, zero, até 2 anos. No pré-escolar, que vai dos 2 aos 6 anos de idade, no máximo 1 hora por dia, de conteúdo sempre supervisionado. No escolar, no máximo 2 horas por dia. O escolar vai ali de 6 a 10, alguns querem estender até 12, mas a adolescência já começa com os 10 anos. E na adolescência, no máximo 3 horas por dia. Tá. Isso seria a recomendação do ideal. E você é pai, e aí? Aí eu posso te falar o que eu faço, sem brincadeira, eu vou te falar o que eu faço lá em casa. Tenho 3 meninos. Ah, você tem 3 meninos. Um de 14, um de 12 e um de 9. Durante a semana, eles não têm contato com videogame nem celular. Não tem. Então eles estudam, fazem dever de casa, fazem kickboxing, que é o esporte que eles fazem, futebol, 2 fazem piano porque gostam, e inglês. Então a gente ocupa bastante catecismo também. Então a gente ocupa bastante. À noite, final, assim, antes de dormir, mas não tão tarde, eles podem ver televisão 1 hora, um programa que a gente supervisione também. Entendeu? Um conteúdo que a gente supervisione. No final de semana, a partir de sexta-feira, 5 da tarde, a gente libera videogame, celular apenas, também o que eu instalei no celular de cada um, que não é livre para eles, é só para eles não ficarem pegando os nossos celulares, um programa em que eles sabem que estão sendo monitorados o tempo todo. Né? Então a gente sabe exatamente o que eles estão acessando. YouTube, por exemplo, é o YouTube Kids. Você tem que vigiar o que seu filho está vendo. E aí eles jogam videogame e tal, passam várias horas no final de semana, mas a gente também não deixa o dia todo. Então vamos descer para jogar uma bola. Vamos andar de bicicleta. Isso numa boa? Numa boa, sabe por quê? São crianças anormais por causa disso? Não são. São o que? Mas essa sua pergunta é muito boa, Marcelo. Eu sou adepto da educação tradicional. O que eu quero dizer com educação tradicional? Tem que respeitar pai e mãe. Você diz não. O não é a coisa mais positiva que tem na educação dos filhos. Porque você está mostrando o caminho. No início vai gerar contrariedade mesmo, mas isso é normal. Existe uma ideologia aí que, você não pode falar não para a criança. Isso é um absurdo. Cria deformações na criação e no caráter dos meninos. E, com o tempo, eles sabem, não adianta negociar. São os 3 Cs na educação das crianças. É coerência, constância e consequência. Coerência, você não pode cobrar aquilo que você não demonstra. Se eu sou um pai que está o tempo todo na frente da tela, como é que eu vou exigir do meu filho que não fique? Se eu sou um pai que leva o celular para a mesa na hora do jantar, ou que eu ligo a televisão na hora do jantar, como é que eu vou exigir que ele não use tela? Isso é incoerente, tá certo? Se eu sou um pai que grito com a minha esposa, como é que eu vou exigir que meu filho respeite a mãe dele? Coerência. Constância. A partir do momento que a norma for aplicada, ela vai ser aplicada sempre. E se foi a minha esposa que aplicou a norma, eu vou referendar. Eu nunca vou desautorizar ela na frente da criança. Eu posso até falar com ela depois, eu acho que não deve ser assim tudo em outro momento, mas eu vou apoiá-la. Então eles sabem que a palavra dela é a minha palavra. Eu estou por trás dela dando guarida.
E consequência é o termo bonito hoje que se criou para castigo. Né? Porque quando fala castigo, já pensa em castigo físico. Sim, não é sim, isso. sim, sim. Não é castigo físico. A consequência é a punição apropriada para um mal feito, deliberado, dependendo da idade da criança, para o entendimento dela. Então, por exemplo, você não pode falar assim, olha, meu filho, recentemente, o caçula, pegou o celular numa segunda-feira, escondido, eu vi ele com o celular. Eu falei, no próximo final de semana você está sem celular. O de 9 anos. Foi a consequência. Entendeu? Então, ele tem que entender que vai ter uma punição. É isso. Né? Então, eu acho relativamente simples, a não ser que o indivíduo tenha um transtorno. Aí é diferente. Se a criança tiver algum transtorno, a coisa fica mais difícil. Se tiver transtorno de oposição desafiante, se tiver o próprio TDAH, o meu caçula tem TDAH. Inclusive é tratado, medicado e tudo por mim. Os outros dois não... Enfim, no momento, graças a Deus, não apresentaram nada, mas o caçula tem TDAH. Mas ele é mais assim, entendeu? De fazer as coisas escondidas, mas eu apliquei a punição. E tem que ser, né? Então, você me perguntou, você faz? Faço, e faço com gosto, sabe por quê? Porque eu sei que é o melhor para os meus filhos. Eu sei que eu tenho que levá-los pelo caminho correto. Foi assim que Deus está na Bíblia, foi assim que Jesus falou, tem que levá-los pelo caminho correto. É minha obrigação. Sim. Né? Se eu deixar de falar não, imagina como é que um pai vai limitar a tela se ele não falar não. Não pode. Existe isso. Não existe. Não Aqui existe, na nossa sociedade né? atual, isso não existe. Não existe. Por outro lado, eu já conheço famílias e famílias, pais e mães que se queixam de que não estão conseguindo tirar o celular dos filhos e os filhos levam o celular para a cama. Isso é muito ruim. Aliás, a maioria das crianças hoje estão levando o celular para a cama. E o que nós, como neurologistas, passamos a notar, né? Inclusive lá em casa, com os meus filhos, passaram a levar celular para a cama. Comecei a perceber que, primeiro, eles ficam à noite de modo escondido, embora prometessem que não iam pegar no celular, não adianta. Os nossos filhos estão meio dependentes, Exato. meio viciados. Aí eu fico observando e eu vejo eles de modo escondido no celular, no escurinho no celular. Aí o que eu percebo? Claro, com isso, eles perdem o sono. Isso. Né? Aí eu vejo que eles não conseguem dormir direito. Aí de manhã cedo já precisam ir para a escola. Acorda cansado. Em outras palavras, os nossos filhos cada vez mais estão dormindo menos. E uma vez que eles dormem menos, acabam tendo privação de sono e os sintomas, as consequências diurnas de uma privação de sono, ou seja, eles acordam cansados, mal-humorados, extremamente mal-humorados, começam a brigar. Fora isso, fora cansaço, mal-humorado, a atenção cai. Aí, quem não tem TDAH passa a esboçar sintomas de TDAH. E quem tem uma predisposição genética para TDAH acabam desencadeando o início precoce de um TDAH. Exato. Ou seja, e todos os sintomas de privação de sono, que é mal-estar, né? Exato. Mau rendimento escolar, exatamente. Né? Ou rendimento no trabalho para quem é adulto já.